Boa noite. Como vocês estão? Parece que estão assim pouco animados. Vou dar uma de Lívia aqui hoje. A Lívia não veio, eu vou representar ela. Todo mundo vai virar pro coleguinha agora e vai dizer: você veio hoje, vire para o coleguinha. Você veio hoje, mas essa palestra é para mim. Ok. Já entenderam o tema, né? Então é o seguinte. Vamos falar hoje sobre perseverança e resiliência. Alguém estava aqui na minha primeira palestra que eu falei sobre escolhas? Quem estava? Essa palestra sobre escolhas eu falei sobre o discernimento. Então, sobre a virtude do discernimento, de discernir, de escolher dentre. Então, se nós já fizemos essa escolha, agora nós vamos para a perseverança e a resiliência, que é uma continuidade dessa escolha. A partir do momento em que eu faço uma escolha, eu preciso perseverar nela, eu preciso ter resiliência para continuar nela, porque delas eu vou escolher todos os sabores. Eu vou experimentar todos os sabores dessas escolhas, então eu preciso ter muita resiliência e perseverança para que eu possa continuar. Quem tem rede social aqui? Quem tem? Quem segue a página da casa? Todos que têm? Ou alguém não? Eu peço que se retire da sala. Brincadeira. Essa é a nossa página do Instagram e do Facebook. Nela tem todos os anúncios, tem todas as palestras. No Facebook está todas as palestras online que acontecem nesse momento ao vivo. E todas as palestras também ficam gravadas. Se vocês quiserem compartilhar, se vocês querem fazer parte dessa divulgação espírita, fiquem à vontade para seguir a página e dar continuidade nessa escola. Então, nesse tema, nós vamos dar continuidade dentro de alguns livros, que seria, claro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus e alguns dos livros complementares. E para que a gente possa falar sobre qualquer virtude, primeiro nós temos que ir na etimologia dessas virtudes. Nós devemos entender o significado de cada palavra, porque com o tempo essas palavras elas vão perdendo um pouco esse sentido e elas vão vulgarizando o sentido dessas palavras e elas vão se tornando quase nada. Elas vão entrando nas gírias, elas vão entrando em caminhos diversos que vão perdendo um pouco o seu sentido. Então, a perseverança ela vem do latim perseverare. Per, através de, completamente, e o severare, manter, continuar. Ou seja, a persistência é continuar firme, constante, num propósito, mesmo diante das dificuldades. E olha que nós estamos falando de perseverança e não de persistência. Porque se você persistir, você pode persistir em algo por teimosia. A perseverança não. A perseverança é como se fosse uma união de um propósito com a esperança. Nós temos um propósito definido para que a gente tenha perseverança nisso, e não uma persistência qualquer, como se fosse uma insistência sem sentido. Então, eu coloquei a passagem aqui de Mateus 24:13, que diz: aquele que persevera até o fim será salvo. Então, quando a gente fala sobre perseverança, é bem diferente da palavra de persistir. E aí vem a resiliência, com salire. O para trás, intensidade, reiteração. E o salire, pular, sair, saltar. Que seria o sair o mais rápido possível das dificuldades. Isso seria a resiliência. Significa que algo vai ficar para trás. Eu olhando esse eu pensei até que poderia ser pró salire, né? Porque pró vai para frente. E esse que vem para trás,
mas ele quer dizer que algo vai ficar para trás, e não que a gente vai dar um passo atrás. Então, que algo vai ficar para trás e a gente vai sair dali melhor do que entrou. Alguém tem facilidade de arrumar problemas aqui? Só os outros. Eu não. Então, na facilidade que nós temos de arrumar problemas, se a gente entra por um cano, a gente tem que sair. Ou não? A gente tem que passar por esse cano. Então, é como se fosse ali um funil, que você entra de forma estreita e você vai sair dele. Só que a gente tem que sair porque a resiliência, dentro da física, ela é a ciência da flexibilidade. Só que na ciência da flexibilidade, o material ele tem que voltar à sua posição normal. Mas a resiliência, em forma de virtude, não. A resiliência, em forma de virtude, você não pode voltar para o seu estado anterior. Você tem que sair ali muito melhor do que você entrou. Você tem que superar aquela adversidade. Quando a gente sai de um problema, a gente quer entrar nele de novo? De jeito nenhum. A gente quer sair dele o mais rápido possível. Só que se nós saímos dele e não aprendemos com aquela lição, o que acontece de novo? O ciclo, que se repete. Então, o que vai sair? Pelo caninho, apertado, estreito, dolorido, magoado, mas sai diferente. A gente não sai com essa intenção de voltar de forma alguma, né? De forma alguma. Quem já pensou nessa frase? Quero me tornar alguém. Alguém já? Alguém já pensou assim, eu quero ser, sei lá, qualquer tipo de profissão. Engenheiro, advogado, dentista, tem que defender a minha, né? Por que quero me tornar alguém? Quero aprender inglês, porque eu quero me tornar alguém. Isso é fato. É difícil. Quero me tornar alguém. Então, a maioria de nós vive como se esse momento presente fosse um obstáculo que precisamos superar para chegar em um ponto no futuro, onde acreditamos que a vida será melhor. Eu acho que todo mundo pensa assim, né? Que a gente precisa passar pelas dificuldades, que nós precisamos sofrer para que a gente dê um salto naquele momento e o momento futuro vai ser melhor. Só que esse próximo momento não chega. Nunca chega. Porque a vida só pode ser vivida agora. O fluxo da vida, ele é contínuo e é único. Nós já ouvimos falar, até bíblico, do sopro de vida. Quando Jesus soprou a vida, o sopro de vida, ele é único. Não é a sua vida e a minha vida. Cuide da sua vida que eu cuido da minha. A vida, ela é única, mas a condição de vida de cada um é diferente. Então, nós podemos mudar, sim, a nossa condição de vida. Nós podemos planejar a nossa vida. Nós podemos planejar a nossa condição de vida. Agora, a vida não. A vida ela é só uma e nós somos a manifestação dessa vida. E o momento em que a gente tira o nosso presente para que o futuro seja melhor, nós sacrificamos o único momento que pode ser vivido, porque ele é presente. Então, quando nós falamos que Jesus é estado de presença, que Jesus é presente, não é porque ele é um presente para nós. É porque Jesus era presença, Jesus era vida. E é o que nós temos que ser, vida. Quando nós temos o fluxo da vida passando por nós, porque nós somos a manifestação dela, você consegue passar esse sentimento de vida para qualquer pessoa próxima. Então, quando nós falamos em resiliência, na perseverança, você não consegue ter virtude sem ter vida. Porque o momento em que a gente vive nessa bola de trabalho, de ocupações diárias, pensando que no futuro isso vai ser melhor, não vai.
Porque o tempo inteiro você vai estar sacrificando o seu presente, sacrificando a sua condição de vida. E nesse momento presente que você perdeu, ele não volta mais. Não há mais condição de viver esse exato momento. E hoje é um futuro que tempos atrás você pediu por ele. Só que o futuro é aqui, ó. Agora, e esse momento em que você lá atrás pediu por isso aqui, você lembra que pediu? Porque lá atrás você achou que ia estar extremamente satisfeito. Que só isso aqui te bastava. Estar aqui, ou aprender o inglês, ou estar em uma casa espírita, ou ter a casa, o carro, os filhos, a família que você tem. Isso ia te trazer satisfação total. Era só isso que Deus não peça mais nada. Só isso. E aí o momento chega e a insatisfação continua. Justamente por causa desse sacrifício do presente. Porque entendemos que a vida é um sofrimento. A vida é difícil mesmo. Como diz o nosso querido conselho, é complicado. O esforço e o foco, na maior parte do tempo, é para superar esse momento. O que significa que na nossa cabeça precisamos ir para o próximo momento e esse obstáculo vai desaparecer. E como eu disse, o obstáculo não vai desaparecer porque some um, a gente faz o favor de colocar outro. Aparece mais um. E ao transformar esse momento em obstáculo, a vida será sempre um obstáculo, perpetuando nossa insatisfação, sempre tentando superar. Então isso vai ser um ciclo vicioso que a gente vai sempre tentando, achando que vai ser melhor na frente, e a gente vai envelhecendo e o tempo vai passando. E aí quando a gente já está muitas vezes muito idoso, sentadinho em uma cadeira de roda, você está lá pensando, nossa, como eu poderia ter feito diferente? Como eu poderia ter aproveitado mais? Hoje a gente olha os avós cuidando dos netos, quem acredita que o tratamento é igual com os filhos? Ninguém. É totalmente diferente. Porque eles entenderam que esse momento presente, que eles perderam com os filhos, não volta mais. Mas eles podem, de alguma forma, tentar compensar isso nos netos. E os pais ficam loucos com o mimo dos avós, que não pode isso, não pode aquilo, não pode chocolate, não dá doce. Mas a gente acaba fazendo isso. A gente vai deixando o tempo passar. E se priva de muito, de viver a vida. E passamos a viver a nossa condição de vida. Por fim, quem cria a nossa realidade? Eu mesmo ou um conjunto de fatores? Quem acredita que é você mesmo que cria a sua realidade? Quem acredita? Quem acredita que é um conjunto de fatores, várias coisas que criam a nossa realidade? Bem menos. Aí vocês levantam assim, né? Eu vou ficar no meio, nem um nem outro. Então, a maioria acredita que seria nós mesmos, ok? Criamos nossa realidade com o quê? Qual é o atributo do espírito que nos diferencia dos animais? Pensamento. O pensamento cria a nossa realidade, ok? Somos livres para pensar no que queremos? Sim. Somos livres. Todo mundo concorda? Somos livres, ok. E por que criamos tanta coisa que não queremos? Pensa errado. O que mais? Por que a gente cria tanta coisa que não quer? Se nós somos livres para pensar, se o pensamento é nosso, por que criamos tanta coisa que não queremos? Pensamos errado? Apesar de sermos livres para pensar, não desfrutamos dessa liberdade. Vivemos no modo automático do nosso condicionamento mental. Podemos ter visões totalmente distorcidas da realidade. E por que isso acontece? Porque o pensamento está funcionando. Se não há ninguém comandando,
o que ele faz? Ele roda sozinho a máquina, né? Me vem um exemplo aqui na cabeça, vou aproveitar que meu esposo não está aqui. A gente fez uma viagem há poucos dias e a gente alugou um carro. E nesse carro ele tinha aquele modo em que ele reconhece a faixa e ele anda em linha reta, né? Ele adorou isso, né? Aí ele ligou o modo, só que esse carro era assim. Se você passasse um tempo a mais sem tocar as mãos no volante, ele desativava o modo. Aí o que ele fez para ele ficar mais relaxado? Ele desceu um pouquinho no carro, abriu as pernas e encostou o joelho no volante, que era para ele ficar de boa no celular, né? E aí ele encostou ali. Só que aí ele ia assistindo, ele ia relaxando e o joelho afastava. De repente o carro saía da faixa, ele opa, aí voltava de novo. Saía da faixa, ele opa, voltava de novo. Então, todos os momentos em que ele se distraía, o carro saía da linha. Acontece exatamente a mesma coisa conosco. Todas as vezes que a gente se distrai, lembra do vigiar e orar? Isso é intermitente. É o tempo inteiro. Não existe espírito evoluído aqui ao ponto de que nós esqueçamos da responsabilidade de saber realmente o que estamos pensando. Monique, mas o que isso tem a ver com resiliência e perseverança? Vamos ver mais à frente. Quem já leu esse livro? Ótimo. Um livro maravilhoso. Inclusive tem uma biblioteca ali na frente, tá? André Luiz, ele fala sobre o lixo mental. O lixo mental, ele é ocasionado pela pré-ocupação. Então, se a gente está dentro da linha do raciocínio aqui do pensamento, entendam que a pré-ocupação, você está sem ocupação. Você está pré-ocupado. Eu dei uma palestra no Kids que falava sobre bondade. E existia um cientista chamado Richard Davidson, se eu não me engano, em que ele falava sobre a bondade. E nessa pesquisa, ele estudava o cérebro humano e as reações dele para ele entender a que ponto a virtude ela realmente existe, porque ela não é palpável, é incognoscível, nós não podemos ver, nós não podemos sentir do outro essa bondade. Então, essa pesquisa foi em cima desse tema, e nesse mesmo tema, falava-se sobre o lixo mental, que André Luiz cita nesse livro, que diz o seguinte: os pensamentos inferiores, alimentados pela cólera, pelo desespero, pela inveja ou pelo egoísmo, enchem um campo mental de sombras destrutivas. Nesse livro, André Luiz, junto com outra equipe espiritual, junto a uma grande equipe espiritual, eles acompanham alguns pacientes encarnados e fazem um estudo do cérebro desses pacientes. E em um desses pacientes, ele encontrou uma lama no cérebro, em que Calderaro, que é um espírito evoluído que acompanha ele, informa sobre esse lixo mental que prolifera dentro do nosso cérebro enquanto a gente se preocupa. Enquanto a gente tem esses sentimentos de inveja, de egoísmo, esses sentimentos autodestrutivos. E essa lama mental, hoje, alguns cientistas que também espíritas estão reconhecendo que é uma das causas do Alzheimer, porque o lixo mental, ele engloba esses neurônios, os astrócitos que fazem a limpeza desses neurônios, e é como se fosse um lixo, uma quantidade tão imensa que eles não conseguem mais fazer essa autolimpeza. E esse lixo vai se acumulando, fazendo com que a memória seja um dos primeiros afetados. Então, nós vamos entendendo de que esse pensamento negativo, essa falta de esperança, de resiliência, de persistência, que ocasionam a depressão, a ansiedade, trazem todas essas consequências, sabendo nós que as doenças, todas elas têm um fundo emocional. Então ele fala ainda que o progresso material,
atordoa a alma do homem desatento. As doenças, por si só, somos nós mesmos que trazemos elas até nós. Somos nós que nos adoecemos porque temos total controle do nosso cérebro. Somos livres para pensar, porém não usamos dessa liberdade. E aí é uma explicação para que a cabeça de vocês queime um pouquinho. Todo mundo já ouviu falar sobre inteligência emocional, né? Todo mundo já ouviu aí nas palestras coaches sobre inteligência emocional? O que acontece? Vamos supor que nós estamos ali entre o condicionamento e o pensamento, essas duas bolinhas. Naquele local ali, se imagine como aquele rapaz olhando para frente. Quando nós estamos olhando, nós temos uma percepção desse local. Então, eu olho para vocês e eu tenho uma percepção de cada um. Se alguém de vocês subir até aqui e olhar como eu estou olhando, cada um de vocês vai ter uma percepção diferente disto. Então, quando a psicologia fala sobre o retorno à infância para que se descubra os traumas, em muitas delas não há um comportamento específico para que a criança tenha tido aquele certo trauma. Por exemplo, uma criança que sofre um abuso sexual, algumas delas vão se tornar uma abusiva também, ou não. Algumas delas vão se tornar uma pessoa, por exemplo, dona de uma ONG contra isso. Então, por que isso acontece? Por que, por exemplo, filhos gêmeos que moram dentro de uma casa de pai alcoólatras, um escolhe não beber porque o pai bebia muito, e o outro bebe muito porque o pai bebia muito? Isso é real. Então, isso quer dizer que as percepções de cada um de nós são diferentes. Então, se nós estamos ali, entre o condicionamento e o pensamento, nós vamos entender que é o seguinte: quando nós percebemos, nós geramos um pensamento. Se eu olho para você, eu olho a sua blusa, eu vou pensar, essa blusa é verde. Ok, eu gosto de verde. Ou não, eu não gosto de verde. Ou cada pessoa que olhar para essa blusa, ela vai ter uma percepção diferente. Se eu olho e tenho essa percepção, eu gero uma emoção. Gostei muito dessa blusa verde. Só que a partir do momento dessa emoção, eu vou começar a discernir essa emoção. Eu vou ter um pensamento de inveja ou não. Eu vou procurar perguntar a você que loja você comprou para eu ir lá comprar essa blusa também. Então, nós vamos ter percepções diferentes sobre a mesma coisa. Quando nós falamos nessa emoção, é quando vem a tal da inteligência emocional. Você precisa controlar suas emoções. E quando nós falamos em controlar as emoções, e nós estudamos o Espiritismo, e o Espiritismo fala sobre pensamentos, sobre o controle dos pensamentos, sobre você saber o que pensar, aonde está a inteligência e o atributo do espírito? No pensamento ou nas emoções? No pensamento. O pensamento é o atributo do espírito. Então, eu não tenho controle sobre as emoções. Eu tenho um controle sobre o pensamento. As emoções são físicas. O pensamento é espiritual. Eu tenho controle sobre o meu pensamento. A emoção é consequência. Então, se eu tenho um germe ruim no pensamento, as emoções vão ser consequência. Então, o momento que eu tenho que controlar não é as emoções, não é a emoção que é inteligente, é o pensamento. Tá? Então, existe um porém. Lembra que eu falei que ali nós estamos entre o pensamento e o condicionamento, ok? Nós pensamos e você acha que é livre para pensar, mas existe algo anterior a isso que se chama condicionamentos. É aí que a psicologia quer trabalhar. O que aconteceu lá atrás? O que aconteceu na sua infância? Sabe por que acontece isso? Porque já na fase adulta nós começamos a trabalhar de forma automática.
Porque o cérebro ele não quer mais perder energia com isso. Ele não quer mais se cansar. Por que a gente fala, a criança tem facilidade de aprender inglês e eu não aprendo? Por quê? Porque o cérebro não quer cansar mais. Só que neurônio não envelhece, isso é comprovado cientificamente. Nós que não queremos mais se cansar. Eu não quero mais pensar. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu estou muito ocupada. Criança tem um HD vazio. Eu mesmo falo isso direto. Ela tem um HD vazio. Então, o fato da gente ter condicionamentos que são experiências passadas, nossas crenças, o que nós acreditamos ser real, é que faz com que esse pensamento passe por um filtro. Então, antes que as emoções venham, eu penso algo que passa por esse filtro e aí eu reajo. Que aí são as ações. E da ação vem um resultado. Então, muitas vezes, se eu, de forma agressiva, eu falo mal de alguém, se eu agrido alguém, muitas vezes aquilo ali você diz assim, eu não tive tempo de pensar. Não teve mesmo, porque tem uma maquininha lá de forma automática fazendo isso. Tem um piloto automático que você está segurando com o joelho. Entendeu? E aí você segura com o joelho, você vacila, o carro sai de linha. É o que acontece. E aí, então, quando a gente fala sobre inteligência emocional, crenças limitantes, autossabotagem, esquece. Se nós não tivermos controle sobre o nosso pensamento, que aí sim está a inteligência, nós vamos continuar vivendo esses ciclos repetitivos de sofrimentos que tendem a vir desde a nossa infância. Essas são as percepções que eu falo. Você pode olhar para o mesmo ambiente e enxergar coisas totalmente diferentes. Tem uma frase que diz sobre um lenhador que passa por uma floresta e ele não enxerga além do que lenha para sua fogueira. Agora, se alguém que não tem uma fogueira para acender e ela só está indo lá para ela perceber aquilo, para ela estar ali em estado de presença, olhando aquelas árvores, olhando aqueles pássaros, olhando aquele ambiente, a visão vai ser totalmente diferente. Então, nós estamos condicionados, de alguma forma, pelas nossas experiências anteriores, a insistir em algo que não está dando certo. E aí, quando nós falamos sobre essa resiliência, você precisa saber pelo que está sendo resiliente, pelo que está sendo persistente. E essa visão ela tem que mudar primeiro, antes que você dê o estalo e diga assim, eu vou seguir por aqui. Ok, essa aqui foi a minha escolha, mas por que foi essa escolha? Então a gente pensa, o que nos faz desistir? O que nos dá esse estalo de dizer, não, até aqui deu. Até aqui não dá mais. Do que eu tenho medo? Porque se eu desistir de algo, por que eu não dei essa continuidade? Por que eu não dei esse passo além? Por que eu não pensei melhor? Por que eu não consigo ir? Por que isso se repete? Por que eu não tenho coragem? E começa a vir vários questionamentos. Qual o motivo da minha insatisfação? Então, quando eu falo sobre essa insatisfação, se nós entendemos direitinho o que eu falei há slides atrás, sobre a questão do estado de presença, de você conseguir viver agora, de você fazer o que dá para fazer agora, com as armas que você tem, com o que você tem, com o carro que você tem, com o estudo que você tem, com o conhecimento que você tem, com o que você tem. A gente fala que Jesus nos dá o suficiente. E do suficiente ele multiplica. Assim como ele fez com os pães, assim como ele fez com os peixes. Ele multiplicou desse pouco. Mas nós fazemos ao contrário. Nós precisamos ter muito para fazer pouco. Nós fazemos o oposto disso. E isso traz exatamente essa insatisfação. E quando eu falo aqui sobre o círculo de influência, dessas citações aqui, qual vocês acham que é a base para que eu decida algo? Quem vocês acham, assim, por cima? Trabalho? Família?
Família? Quem acredita que é família? Muita gente. Quem acredita que é religião? Ninguém. Quem acredita que é dinheiro? Mas todo mundo quer, né? Ninguém acredita, mas todo mundo quer. Cônjuge? Vocês estão sem moral. Ninguém. Uma levantou a mão para salvar o marido do lado, certeza. Certeza. Então, a maioria acredita que é a família, ok? Ninguém desses. Cancela todo mundo. O nosso círculo de influência precisa ser os princípios. Sabe por quê? Vamos supor. A sua base de decisão é o seu cônjuge. Eu preciso do meu cônjuge porque nós decidimos junto, porque nós somos cúmplices, porque nós nos damos bem. Ok. Vamos decidir juntos. Aí o cúmplice te trai. A base, como que fica? A casa está sobre a rocha ou sobre a areia? Ela está sobre a areia. Porque no momento desse, você vai querer decidir junto com ele a continuidade da sua vida? Eu não estou falando sobre não perdoar. Há o perdão. Mas ainda há essa confiança da escolha de dizer assim, significa que eu tenho muita confiança nele e ele vai fazer parte das minhas decisões. Acho difícil. Eu não sou rancorosa. E aí, colocando os princípios, nós entendemos que são autoevidentes. O que significa isso? Se você chega para alguém e fala, eu sou honesto, você precisa defender isso? Será que alguém vai dizer, tu é honesto por quê? Ai, meu Deus, baixou aqui o maranhense. Você é honesto por quê? Alguém vai perguntar? Se você disser, eu sou uma pessoa extremamente paciente, que não é o meu caso, você vai precisar dizer por quê? Não. Você não precisa defender as virtudes. Elas são autoevidentes. Se você colocar as virtudes como seu círculo de influência, em qualquer religião, em qualquer estado, em qualquer época, elas vão continuar sendo base firme. Porque se você é íntegro, honesto, sincero, humilde, tudo isso são virtudes. E não há balanceio. Não há balanceio. Não há balança. Não há fatores externos que influenciem isso. Não renunciamos à nossa vontade. Então, se você tem as suas virtudes, se você tem isso como valor, você não renuncia à sua vontade. Por quê? Se eu decido algo e a minha família não quer, ok. A minha família não faz parte do meu círculo de decisões. A opinião dela me serve muito. Ela precisa ter um certo tipo de influência, mas ela não pode ser a base. De forma alguma. É por isso que a inteligência, o atributo da inteligência do espírito, ela é dado individualmente a cada um. Não é para a família. Soltei os fluidos da inteligência e ela é comunitário. Não é. Ele é individual de cada um. As decisões são próprias. Então você não pode justificar que eu escolhi isso porque meu marido quis. Eu escolhi isso, eu não sou espírita porque a minha família não aceita. Não, você não é espírita porque você não quer ser espírita. Eu não sou católico porque a minha família é espírita. Não, você não é católico porque você não quer ser católico. Você quer ser espírita. E eu sei disso. Criamos base sólida. Não reagimos às mudanças externas, como eu disse. Independente do que acontece externamente, se você tem isso interiorizado dentro de você, se você tem esses princípios como base, nada do que acontece externo vai mudar suas decisões, porque elas são internas. As decisões sempre serão corretas, íntegras e justas. O momento em que você tem a certeza de que você está tendo a perseverança em algo,
que você decidiu integralmente entre você e Deus, você não tem dúvida do que escolheu. E por mais que você passe por esse momento de adversidades, você vai dizer, eu entendo. Eu entendo porque eu estou passando por isso. E eu vou dar um exemplo a vocês. Quando eu cheguei aqui em Orlando, eu comecei a participar não somente aqui da casa, que eu já trabalhava na Casa Espírita no Brasil, e ao chegar aqui, eu também comecei a frequentar a igreja evangélica. Não vou especificar aqui qual exatamente. Mas eu também comecei a frequentar a igreja evangélica, porque toda a família do meu esposo é evangélico. Então eu vivo entre esses dois mundos aí há 15 anos. Fora que grande parte da minha família é católica, uma parte é espírita, então entrou o evangélico que era para fechar o cerco ao meu redor. E aí, eu já estava nos trabalhos também da igreja, eu também estava no Kids da igreja, eu também já estava nos projetos de montagem dos slides, dos grupos de vida, que são 45 grupos de vida. Então, eu já estava totalmente integrada também lá dentro. Trabalhando freneticamente, como voluntária, assim como eu trabalho aqui. E um dia eu fui convidada pelo pastor a uma reunião, que eu não sabia que era uma reunião entre eu e ele, eu achei que era a turma toda do Kids. Mas eu fui convidada a me retirar dos trabalhos da igreja. E eu falei, por quê? Ele disse, porque você não segue as doutrinas da igreja. Eu percebi que você também trabalha em outro ambiente e você não segue as doutrinas da igreja. Eu falei, realmente, eu sigo o Evangelho de Jesus e para mim ele cabe em qualquer lugar. O fato de eu estar aqui é entender que o Evangelho de Jesus, cabendo em qualquer lugar, não faz essa diferenciação. Mas na minha cabeça, isso é natural. Eu achei que em pleno século XXI, isso não acontecesse mais, mas acontece. Acontece de forma frenética, de verdade. E dentro de uma igreja de milhares de pessoas, enxergar uma como ovelha negra, porque deu essa impressão quando ele disse assim, conversar com os mortos? Então, esse deboche fez assim no meu coração, que eu pensei, o que é isso? É o Evangelho de Jesus? E aí vocês pensam, ela deve ter saído da igreja. De forma alguma. Quando eu trabalhava no centro da minha cidade, e quando as pessoas entravam em adversidade umas com as outras, eu sempre falava, venha pelo propósito, nunca pelas pessoas. Venham pelo propósito, nunca pelas pessoas. Porque se você focar o seu pensamento em pessoas, nós somos defeituosos. Nós somos cheios de falhas. Então, para todas as pessoas que me conheciam ali perto, que viam a minha integridade ali, falavam, mas como? Isso é horrível, eu não sei como que você está aqui, como que você não ficou com raiva? Eu falei, por quê? Ele está defendendo a verdade dele, isso é lindo. Ele acredita em algo e ele defende isso. Mas o que acontece? Quando há os princípios no centro, você não precisa defender. Porque é auto-evidente. Então, quando as pessoas se assustam de eu ainda estar lá como se nada tivesse acontecendo, é porque eu quero dizer a elas, gente, o Evangelho de Jesus é auto-evidente, onde você está, ele funciona. Em qualquer parte em que você esteja. Você não precisa defender. Eu não precisei defender o Espiritismo, porque eu tinha o Evangelho de Jesus como base. No livro Pão Nosso, tem uma passagem que ele fala dos perigos sutis. Não vos façais, pois, idólatras. Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Utilize cada discípulo os amplos recursos da lei de cooperação. Atire ao esforço próprio.
com sincero devotamento à tarefa, e lembremos-nos todos de que, no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituíram o tema central. Novamente, quando a gente fala Deus está no centro, Deus é o meu centro, ele realmente tem que ser o nosso centro. Porque se ele não for o nosso centro, nossa balança vai movimentar. É a casa sobre a areia, não é sobre a rocha. E aí vem com essa mensagem de Emmanuel, no livro Fonte Viva. Essa mensagem, eu falo que a palestra inteira vai se resumir nela, tá? Então, quando a gente fala de resiliência e persistência, nós vamos estudar um pouquinho, trecho a trecho dessa mensagem. Essa mensagem, ela tá lá em Hebreus 12:12, é um capítulo lindo, mas Emmanuel, como sempre, detalha em uma única frase, ele dá uma palestra, né? Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Quase ninguém está desconjuntado aqui nesse país, né? Quase ninguém. Se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais, que significam o alimento vível e imperecível da alma. Então ele deixa muito claro sobre essa dificuldade que nós temos de mudar as nossas mazelas, de mudar esses maus hábitos enraizados dentro de nós. Ele fala assim que é sacrificial, é dolorido, mas é um alimento imperecível. Depois que a gente consome, ele não vai se destruir, ele não vai se estragar, ele não vai mudar, ele é imperecível. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É o aluvião de futilidades da vida inferior. É a enxurrada dessas futilidades da vida inferior. São tudo que a gente coloca à frente para que depois eu mude. Depois eu falo com ele. Depois eu explico. Depois eu peço desculpa. Depois eu perdoo. Fica tudo para depois. Porque a gente está muito ocupado para isso. Está muito ocupado. A invasão de vermes, simbolizado nos aborrecimentos de toda sorte. A lama da inveja e do despeito. Eu acho incrível o uso das palavras desses espíritos, que usam elas de forma tão intensa. Porque quando a gente fala sobre a lama da inveja, a lama é algo sujo, é gosmento, tem um cheiro fétido. Então, quando a gente fala da inveja, a gente vê que é algo muito ruim. Quando você fala de lama, a gente fala sobre aquele mesmo lixo mental que fica na preocupação. Nas pessoas que não se ocupam, não fazem algo agora. Porque se eu vou fazer algo depois, está lá no futuro, eu nem sei se eu vou estar lá. As trovoadas da incompreensão. As trovoadas. O trovão, ele explode. Ele não pensa. Acontece. As trovoadas da incompreensão. Eu não quero saber o que você está pensando. Não me interessa. Isso é a incompreensão. Eu não tenho tempo para te compreender. É do jeito que eu quero e acabou. Os granizos da maldade. Os granizos. Frios, constantes, vão caindo. De gota em gota. Essas pequenas maldades que a gente faz durante o dia, que nós vamos entendendo que é tão pouco. Nem vai fazer tanto mal assim. Mas imagina isso caindo constantemente. Nós vamos colocando um saldo negativo na nossa conta. Os detritos da calúnia. A canícula da responsabilidade. A canícula seria um calor intenso. Essa palavra é muito significativa para a palavra responsabilidade. Porque a canícula é um período de calor intenso. E no dicionário fala, e de grande
luminosidade. Então, quando eu me responsabilizo por algo, eu estou ciente de que eu estou sendo clareada por aquilo, que aquilo é a minha função, que faz parte da minha responsabilidade resolver aquilo. E o frio da indiferença. Não preciso nem explicar sobre o frio, né? A secura do desentendimento. A secura, quando nós estamos com sede, seco, desnutridos, de desentendimento. Quando nós nos desentendemos com alguém, é difícil perdoar, dependendo desse grau. Até porque quando a gente desentende é porque a gente não entende. E quando a gente não entende, não faz questão de entender, isso se torna muito mais difícil. O escarracho da ignorância. Esse escarracho, ele é uma erva daninha. E, incrivelmente, esse escarracho, ele é uma erva daninha de pontas agudas e duras. Uma pessoa ignorante, ela é dura. Porque ela não faz questão também de entender. Ela é ignorante e ela decide ser ignorante. E o fato dela decidir por ser ignorante e não buscar esse entendimento para que as coisas se esclareçam, para que as coisas se tornem claras, ele se torna esse escarracho, é uma erva daninha, que ele contamina a si e a todos que estão à sua proximidade. As nuvens de preocupação que estão sempre por aqui. Lembra do círculo de influência? Também existe o círculo de preocupação, que você coloca dentro desse círculo que você não consegue controlar. O fato de termos essas preocupações é o fato de colocarmos essas situações que nós não temos controle sobre elas. Então você começa a colocar um monte de coisa, mas e se, mas não sei o quê. Mas você pode mudar algo? Se você pode, mude. Quando a gente fala que a vida é simples, é porque ela é simples. Ah, mas eu não perdoei ele. Pois perdoe. Mas eu não quero falar com ele, então não fala. A vida é simples, quem complica ela somos nós. E nós colocamos essas nuvens de preocupações, que uma hora estão cheias de água, quase em ponto de tempestades e raios, escuras, cheias, atordoando a nossa mente. Esses são os círculos de preocupações que nós não podemos controlar. E o que a gente tem que fazer é filtrar isso. Colocar o que eu tenho como controlar, o que eu tenho como mudar dentro desses círculos de preocupações. E a preocupação, ela não é ruim. Ruim é o fato de você se preocupar e depois não se ocupar com isso. Eu estou preocupada com a viagem daqui 5 anos. Quando eu tirar meu documento. Para eu ir para o Brasil. As pessoas falam que a gente passa a vida querendo vir para cá e quando chega aqui arruma um documento para ir para lá de volta. Quem vai entender isso, né? Ninguém entende. Mas esse ciclo de preocupação que você não se ocupa por isso... eu estou preocupado com a fome na África. E o que você faz para mudar isso? Nada. E a sua preocupação vai servir de quê? Mas eu estou preocupada, eu sinto muito, eu choro. E não vai servir de nada essa preocupação. Não vai mudar em nada a fome na África. Quando os filhos da gente estão comendo no pratinho lá, que a gente fala assim, tem um monte de gente com fome. E você aí deixando comida no prato. Essa não é a melhor forma de ensiná-los. E de dizer a eles a importância daquele alimento. E de que realmente muitas pessoas sentem falta daquilo. Mas a forma com que a gente se expressa não vai adiantar nada. Não vai matar a fome deles que está lá na rua. Então, a poeira do desencanto. A poeira é algo que passa. Ela incomoda e passa. Você está desencantado. Não há um encanto pela vida. Não há essa força. A gente fala que não é nem força de vontade. Não há a vontade. As pessoas colocaram a força na vontade porque a palavra vontade foi também perdendo sentido. E agora você usa a força para ter a vontade. Mas não existe essa força aqui. Existe só a vontade. Esse impulsionamento de ser encantado pela vida. Todas as forças imponderáveis da experiência humana, como que se conjugam contra aquele que deseja avançar
no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. Então, todas as vezes que nós queremos subir um degrau na evolução humana, nós vamos sofrer, mas sofrer muito. Sofremos porque devemos sofrer, porque a vida é um sofrimento? Não. Nós sofremos porque somos resistentes. É como se fosse um martelo que precisa ficar batendo na nossa cabeça para que a gente mude a nossa percepção, para que a gente olhe as coisas de forma diferente. Por isso há o sofrimento. Não é porque ele tem que existir. É a forma realmente da gente aprender ainda como ser humano. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta. Se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Então, se você realmente tem a intenção dessa mudança, não recua. É por isso que devemos ser resilientes e termos a persistência em algo. Não obstante, defrontando toda a espécie de dificuldades, segue para frente, oferecendo o serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo, e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir e marchar incessantemente. E por fim, siga no ritmo, sem pressa e sem pausa. Nunca desista. Todavia, procure o motivo certo para insistir. Obrigada a todos e até uma próxima. Vão todos com Deus para casa e vamos para o passe. Obrigada.